Bom, agora nós, continuando falando de administração científica, vamos fazer um resumão de tudo que foi falado até agora para fixar bem na sua cabeça, bem na sua mente, a teoria científica, a escola da administração científica, ok? E nós vamos fazer isso de uma maneira bem legal, de uma maneira bem diferente, vamos fazer isso através de mapas mentais. Então, eu quero que você veja agora o resumo de tudo isso através do mapa mental que está na sua tela. A imagem que você vê agora no mapa mental é a imagem de Charlie Chaplin, do filme Tempos Modernos, que você já deve ter ouvido falar ou já deve ter visto o filme, pois representa muito bem a ideia de administração científica. Então eu quero que você siga o mapa mental e veja o resumo que foi preparado para que você fixe na sua mente aquilo que você precisa estudar. Então a administração científica foi criada por Frederick Taylor, né? E Frederick Taylor, ele propunha colocar a ciência na administração. Ela tinha o foco nas tarefas, e essas tarefas deveriam ser executadas da melhor maneira. Então, diferente de outras teorias cujo foco estava nas pessoas, no ambiente, na tecnologia, na estrutura, o foco da administração científica era na tarefa que os funcionários, os organizadores, os colaboradores, na tarefa que aqueles que participavam das fábricas, os operários, tinham que fazer. Então esse era o foco da administração científica. E a importância, né, o foco também era aumentar o desempenho. Essa é a maior importância que se dava na administração científica, na teoria científica. Ele queria aumentar o desempenho daqueles operários, através de um aumento da eficiência, ou seja, mais eficiência e maior produtividade. Se aumentasse o desempenho, aumentava a eficiência e aumentava a produtividade. Ok? E a tentativa também da administração científica era de reduzir os custos. Reduzir, né, o custo por peça que era produzida e também reduzir os desperdícios. Porque se conseguisse fazer uma maneira melhor de executar os trabalhos, isso iria diminuir o custo das peças produzidas e iria ajudar que as matérias-primas não fossem desperdiçadas. Um outro ponto importante da teoria científica é o estudo dos tempos e movimentos, aonde ele estudava o tempo necessário para se fazer determinada tarefa e também os movimentos que aquela tarefa ela dependia para ser executada. E ele, fazendo o estudo do tempo e do movimento, visava diminuir o tempo que a tarefa era executada através da diminuição do movimento para executar aquela tarefa. Então, se uma tarefa era executada em 10 movimentos e eles conseguiam fazer com que ela fosse executada em 6 movimentos, eles conseguiriam que ela fosse executada mais rápido. Portanto, reduziria o tempo através da redução do movimento daquela tarefa. E uma outra coisa importante era a uniformidade. A uniformidade diz respeito a técnicas e métodos, porque essa uniformidade seria você conseguir desenvolver técnicas, conseguir desenvolver métodos que pudessem ser aplicados nas tarefas que deveriam ser executadas. Então, não seria, cada um não faria mais da sua maneira. Eu acho que é assim que se faz, eu acho que a minha intuição é essa. Então não seria mais via intuição. Já seria um método padronizado, uniforme, que deveria ser desenvolvido para que todos os operários executassem. E esse desenvolvimento das técnicas, do métodos, é a ORT, é a Organização Racional do Trabalho, aonde tudo é organizado de maneira racional para que a produção aconteça. É a aplicação da ciência na produção. Basicamente, é a organização racional do trabalho. E os operários, eles, para serem incentivados a produzir mais, eles receberiam pelo que eles produzissem. Seria a remuneração por produção. Então, quanto mais eles produzissem, mais eles receberiam. E isso incentivaria eles a produzir mais, a serem mais eficientes, a aumentar o seu desempenho, certo? Porque aí eles não estariam mais
não deixariam mais a vadiagem sistemática, como falava Taylor, tomar conta deles. Eles não ficariam mais ociosos, eles não ficariam mais preguiçosos, porque quanto mais eles produzissem, mais eles ganhariam. E para isso, para que a organização racional do trabalho funcionasse, o trabalho deveria ser dividido. É importante falar que não só a divisão do trabalho, ela gera a especialização do trabalho. No exemplo que nós demos na aula, né, um para pegar a porca, outro para colocar a porca no lugar e outro para apertar a porca, isso aí já seria uma divisão do trabalho. Porém, cada funcionário fazendo bem essa função que para ele foi dividida, levaria à especialização do trabalho. Então, o cara que pegava a porca seria um especialista em pegar a porca. O cara que apertava a porca seria um especialista em apertar a porca. Não só essa divisão em termos desse exemplo, mas também a divisão de qualquer tarefa. Então, qualquer tarefa, qualquer trabalho deveria ser dividido o máximo possível e pessoas deveriam ser colocadas nesse lugar, no lugar deles, para executar o trabalho que foi especificado. É a divisão do trabalho. E Taylor, ele colocou alguns princípios na administração científica. O princípio do planejamento, aonde primeiro você planeja como vai ser feita as coisas, né? Quer dizer, quem vai ficar em que lugar, ele vai organizar ali basicamente para ver a melhor maneira de executar, de aplicar a administração científica na fábrica em questão, que ele estivesse ali executando o trabalho dele. Depois de planejar, era importante preparar o funcionário para executar aquilo que ele foi encarregado no planejamento. Então, dependendo da função que o operário exercesse, ele teria que ser preparado para que aquela função fosse executada exatamente de acordo com como ele foi ensinado no planejamento, como foi planejado. Depois disso, deveria ser aplicado um controle para que ele pudesse saber se realmente o que foi planejado estava sendo executado da maneira correta. Ou seja, se estava alcançando os objetivos, os resultados que ele gostaria de alcançar naquele planejamento. No caso de não estar, então ele deveria aplicar outro método para fazer funcionar. Então o controle é uma espécie de fiscalizador para ver se o trabalho realmente está sendo cumprido. E a execução, que é propriamente atribuir as responsabilidades de cada um para que o trabalho seja executado, né? A execução basicamente o que o nome diz, é a execução do trabalho. Mas para que o trabalho seja executado, as responsabilidades precisam ser dadas a cada um. Com essa responsabilidade dada, então, o trabalho que foi planejado e a pessoa que foi preparada para aquele trabalho pode executar aquilo que precisa ser executado. E com relação às críticas da administração, nós temos aqui a crítica do homem-máquina, quer dizer, a teoria científica, ela fazia com que o homem, ela olhava o homem como se fosse uma máquina, como se fosse um objeto, que não tinha vida, que não tinha escolhas, que não tinha vontades. Então, como se o homem fosse um objeto que trabalhava, um objeto máquina, né? Então não via ele como um ser social, né? Outra coisa é que não tem comprovação científica. Embora a intenção, a ideia de Taylor era colocar a ciência na administração, ele não conseguiu fazer isso de fato cientificamente. A ciência tem métodos para comprovar suas teorias. E esses métodos não foram aplicados de maneira correta na administração científica. Então, uma das críticas era que não tinha comprovação científica. Tinha a ideia de que tinha, mas na verdade não tinha. E era limitada ao chão de fábrica, ou seja, era limitada aos operários. Ninguém levava em consideração os gestores, ninguém levava em consideração os presidentes, os diretores, os executivos de alto nível. Então a teoria científica ficou muito limitada a ver o que o funcionário fazia. Sendo que não é apenas isso que um funcionário, que uma empresa, que uma organização, que uma fábrica precisa para funcionar. Ele precisa de algo muito além do chão de fábrica, muito além dos operários. Então não atendia a todo tipo de situação, porque era limitado ao chão de fábrica.
Então, os outros críticos dessa teoria falam justamente isso. Quer dizer, como era um sistema fechado, né? Era um sistema fechado, então o que acontecia aqui era que ele não levava em consideração o ambiente externo. Não levava em consideração fatores meteorológicos, não levava em consideração concorrência, não levava em consideração nenhuma outro fator, nenhuma outra variável que não está dentro da organização, que não está dentro da fábrica, que não está dentro da empresa. Só levava em consideração a própria empresa. Era um sistema fechado e por isso também foi muito criticado. Se você puder olhar este mapa mental de maneira completa e você puder imprimi-lo, ele vai estar disponível para você baixar, fazer o download e imprimir. Ele tem tudo o que você precisa para você entender o que era a administração científica. Então, só com base nesse mapa mental, você já pode fazer um resumão excelente da administração científica e estudar por ele para que você estude mais rápido. Caso você não saiba, o mapa mental, ele é justamente para isso. O mapa mental, ele é justamente para que você fixe um assunto e quando você precisar estudá-lo, você não tenha que rever todos os slides. Você não tenha que pegar e passando slide por slide, estudando de novo, ou não tenha que dar aquela lida no livro todinho de novo. Você não precisa disso. Você pega o mapa mental, você olha para ele e você já vai ter resumido. Para você ter uma ideia, tem gente que é tão expert nisso que só dela bater o olho no mapa mental, ela faz a revisão. É por incrível que pareça. Tem gente que em 10 segundos olha para o mapa mental e em 10 segundos ele faz a revisão. Tem gente que em 5 segundos olhou para o mapa mental e faz a revisão. Isso, lógico, depende do mapa mental. Quanto mais complexo o mapa mental, mais difícil de você assimilar. Mas eu quero que você observe para esse mapa mental que ele contém imagens, ele contém ramos coloridos, ele contém tópicos e tudo isso é para que quando você bata o olho fique mais fácil de você entender do que se trata. Então, uma técnica de estudo excelente que nós colocamos aqui na teoria científica e vai te ajudar bastante. Eu espero que você tenha gostado e no próximo bloco, depois de ter estudado tudo e ter feito essa revisão com o mapa mental, a gente vai fazer algumas questões de concurso, né, para que você possa aprender e ficar expert de verdade em teoria científica. Então, galera, até a próxima.